Juízes. Shoftim. Capítulo 18. Naquela época não havia rei em Israel. E naqueles dias a tribo dos Danitas procurava um lugar para morar, pois até então eles não tinham recebido uma herança entre as tribos de Israel. Os Danitas enviaram 5 homens da sua família, homens capazes de Zorá e Estaol, para espionar e explorar a terra. Disseram-lhes: Vão, explorem a terra. Quando eles chegaram à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, passaram a noite ali. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, de modo que foram para lá e lhe perguntaram: Quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você continua aqui? Ele respondeu: Foi assim e assim que Mica fez comigo. Ele me contratou para lhe servir de sacerdote. Então lhe disseram: Por favor, pergunte ao Criador se nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes disse: Vão em harmonia. Yahweh estará com vocês nesta viagem. Portanto, os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Eles viram que o povo que morava ali era autossuficiente, como os sidônios. Eram tranquilos e despreocupados, e naquela terra não havia conquistador opressivo que os perturbasse. Eles estavam longe dos sidônios e não tinham tratos com ninguém. Quando retornaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, seus irmãos perguntaram: Então, como foi? Eles responderam: Vamos subir contra eles, pois vimos que a terra é muito boa. Por que vocês estão hesitando? Não demorem a ir tomar posse da terra. Ao chegarem lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra ampla. O Criador a entregou nas suas mãos, uma terra onde não falta nada. Então 600 homens da família dos Danitas, armados para a batalha, partiram de Zorá e Estaol. Eles subiram e acamparam perto de Kiriat-Jearim, em Ialda. É por isso que aquele lugar, ao oeste de Kiriat-Jearim, é chamado de Manedã até hoje. Dali eles foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Então os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: Sabiam que nestas casas há um éfode, ídolos domésticos, uma imagem esculpida e uma estátua de metal? Pensem no que vocês devem fazer. Então pararam ali e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e perguntaram como ele estava. Enquanto isso, os 600 homens de Dan, armados para a batalha, ficaram à entrada do portão. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram para pegar a imagem esculpida, o éfode, os ídolos domésticos e a imagem de metal. O sacerdote estava junto à entrada do portão com os 600 homens armados para a batalha. Eles entraram na casa de Mica e pegaram a imagem esculpida, o éfode, os ídolos domésticos e a imagem de metal. O sacerdote lhes perguntou: O que vocês estão fazendo? E eles lhe disseram: Silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja pai e sacerdote para nós. O que é melhor? Ser sacerdote para a casa de um só homem ou se tornar sacerdote para uma tribo e família em Israel? O sacerdote ficou satisfeito com isso. Ele pegou o éfode, os ídolos domésticos e a imagem esculpida e foi embora com o povo. Então eles retomaram seu caminho, colocando na sua frente as crianças, os rebanhos e as coisas valiosas. Eles já estavam a certa distância da casa de Mica quando os homens que moravam perto da casa de Mica se reuniram e alcançaram os Danitas. Quando eles gritaram para os Danitas, estes se voltaram para eles e perguntaram a Mica: O que há com você? Por que você reuniu essas pessoas? Ele respondeu: Vocês pegaram os ídolos que eu fiz e também levaram embora o sacerdote. O que me sobrou? Então como podem me perguntar? O que há com você? Os Danitas responderam: Não levante a voz contra nós, senão homens furiosos poderiam atacar vocês, e isso custaria a sua vida e a vida dos da sua casa. Assim, os Danitas seguiram seu caminho. E Mica, vendo que eles eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para casa. Depois que os Danitas pegaram as coisas que Mica tinha feito, bem como o sacerdote dele, eles foram para Laís, a um povo tranquilo e despreocupado. Eles os mataram à espada e queimaram a cidade com fogo. Não houve quem livrasse a cidade, pois ela ficava longe de Sidom e eles não tinham tratos com ninguém. Ela ficava no vale que pertencia a Bet-Reob.
Depois os danitas reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Além disso, chamaram a cidade de Dan, segundo o nome do seu pai, Dan, filho de Israel. Mas o nome anterior da cidade era Laís. Depois disso, os danitas erigiram para si a imagem esculpida, e Jonatã, filho de Gerson, filho de Macha, e seus filhos se tornaram sacerdotes para a tribo dos danitas até o dia em que os habitantes do país foram para o exílio. Eles erigiram a imagem esculpida que Mica tinha feito, e ela permaneceu ali todos os dias em que a casa do verdadeiro Criador estava em Silo. Juízes. Shoftim. Capítulo 19. Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, um levita que estava morando numa parte remota da região montanhosa de Efraim tomou para si uma esposa, uma concubina, que era de Belém de Alda. Mas sua concubina foi infiel a ele, e ela o deixou e foi para a casa do seu pai em Belém de Alda. Ela permaneceu lá por 4 meses. Então seu marido foi atrás dela para convencê-la a voltar. Ele levou consigo seu ajudante e 2 jumentos. Ela o recebeu na casa do seu pai. Quando o pai dela o viu, ficou contente de encontrá-lo. Por isso, seu sogro, o pai da moça, o convenceu a ficar com ele por 3 dias. Eles comiam e bebiam, e ele passou as noites ali. No 4º dia, quando se levantaram de manhã cedo para partir, o pai da moça disse ao seu genro: Coma algo para lhe dar forças, e depois podem ir. Assim, os 2 se sentaram e comeram e beberam juntos. Depois o pai da moça disse ao homem: Por favor, passe a noite aqui e alegre-se. Quando o homem se levantou para partir, seu sogro implorou que ele ficasse, de modo que novamente passou a noite ali. No 5º dia, quando ele se levantou de manhã cedo para partir, o pai da moça disse: Por favor, coma algo para lhe dar forças. Eles ficaram ali até tarde, e os 2 continuaram comendo. Quando o homem se levantou para partir com sua concubina e seu ajudante, seu sogro, o pai da moça, lhe disse: Veja, já está anoitecendo. Por favor, fiquem esta noite. O dia está quase acabando. Passe a noite aqui e alegre-se. Amanhã vocês poderão se levantar cedo e viajar de volta para casa. No entanto, o homem não quis ficar outra noite, de modo que se levantou e viajou até Yal-Shalaim. Com ele estavam os 2 jumentos selados, sua concubina e seu ajudante. Quando estavam perto de Yal-Shalaim, o dia estava quase terminando. Então o ajudante perguntou ao seu amo: Devemos parar nesta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui? Mas o seu amo lhe disse: Não devemos parar numa cidade de estrangeiros, cujo povo não é israelita. Vamos continuar até Gibeá. Então ele disse ao seu ajudante: Vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá. Passaremos a noite num desses lugares. Assim, seguiram caminho, e o sol começou a se pôr quando estavam perto de Gibeá, que pertence a Beniamim. Então pararam em Gibeá e entraram ali a fim de passar a noite. Uma vez dentro da cidade, eles se sentaram na praça pública, mas ninguém os acolheu em casa para passarem a noite. Finalmente, ao anoitecer, veio um homem idoso do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim e estava morando por um tempo em Gibeá, mas os moradores da cidade eram benjaminitas. Quando o homem idoso levantou os olhos e viu o viajante na praça pública da cidade, ele perguntou: Para onde você vai e de onde você vem? Estamos viajando de Belém de Alda para uma parte remota da região montanhosa de Efraim. Eu sou de lá. Fui a Belém de Alda e estou indo para a casa de Ial, mas ninguém me acolheu em casa. Temos palha e forragem suficientes para os nossos jumentos, e pão e vinho para mim, para a mulher e para o nosso ajudante. Não nos falta nada. No entanto, o homem idoso disse: Que a harmonia esteja com você. Vou cuidar de tudo que você precisar. Só não passe a noite na praça pública. Assim, ele o levou à sua casa e alimentou os jumentos. Depois lavaram os pés e comeram e beberam. Enquanto se divertiam, homens imprestáveis da cidade cercaram a casa e ficaram esmurrando a porta, dizendo ao homem idoso, o dono da casa: Traga para fora o homem que veio à sua casa, para que tenhamos relações com ele. Em vista disso, o dono da casa saiu e lhes disse: Não, meus irmãos, não façam uma maldade dessas, por favor.
este homem é hóspede na minha casa. Não cometam este ato vergonhoso. Minha filha virgem e a concubina deste homem estão aqui. Deixem-me trazê-las para fora, e vocês podem humilhá-las se quiserem. Mas não cometam este ato vergonhoso contra este homem. Mas os homens se recusaram a escutá-lo. Então o homem agarrou a sua concubina e a levou para fora eles. Eles a violentaram e abusaram dela a noite inteira, até a madrugada. Depois eles a mandaram embora ao raiar do dia. De manhã bem cedo, a mulher chegou e caiu à entrada da casa do homem onde estava o seu amo, e ficou ali até o dia clarear. Quando o seu amo se levantou de manhã e abriu a porta da casa para sair e continuar a viagem, ele viu a mulher, sua concubina, caída à entrada da casa com as mãos na soleira. Ele lhe disse: Levante-se, vamos embora. Mas não houve resposta. O homem a pôs então sobre o jumento e foi para casa. Quando ele chegou à sua casa, pegou o cutelo, e segurando a sua concubina, cortou-a membro por membro, em 12 pedaços, e enviou um pedaço para cada território de Israel. Todos que viram isso disseram: Nunca aconteceu nem se viu uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram da terra do Egito até hoje. Reflitam nisso, consultem-se e nos digam o que fazer.